Então, aqui é uma tabela periódica. Ela nos permite tirar muitas informações dessa tabela periódica. Mas uma coisa inicialmente nos chama a atenção, né? Que são símbolos. Cada quadradinho desse aí representa um elemento químico e cada elemento químico ele tem uma simbologia. Tá? Então, cada elemento químico, dos 118 elementos químicos que são conhecidos, cada elemento químico tem uma simbologia, e uma simbologia diferente de outro elemento. Tá? Olha, então cada quadradinho desse, nós podemos tirar diversas informações, né? Existe aqui um número, existe aqui um símbolo, existe aqui o nome e existe aqui um outro número. Então, em geral, dentro dessa simbologia que vem na tabela periódica, vem, assim, bem destacado um símbolo, né? Esse símbolo é o símbolo do elemento químico, símbolo químico. Embaixo, em geral, vem o nome, e aí vem dois números, em geral, nesse quadradinho. Pode vir os dois em cima, pode vir um em cima e um embaixo. Esse que está embaixo pode vir em cima. Então, isso vai variar de acordo com cada tabela. Mas, em geral, cada tabela periódica ela tem uma legenda, que ele vai te orientar para te dizer se o número que está lá em cima é o número atômico, se o número que está embaixo é massa atômica. Mas, assim, o que é destaque para a gente é a simbologia. Então, cada elemento químico, são conhecidos 118 elementos químicos, e cada elemento químico tem uma simbologia. Existem os elementos naturais e existem os elementos sintéticos, tá? Os elementos naturais, pelo nome, né, são elementos encontrados na natureza. E aí ele vai até qual elemento? Até o elemento que tem número atômico de 92. Então, até o urânio são elementos químicos disponíveis na natureza. E existem os elementos sintéticos, ou seja, aqueles que foram produzidos artificialmente, foram produzidos em laboratórios. E aí, quem são eles? São os elementos, né, com o número atômico acima do urânio. Todos eles são artificiais e são chamados de elementos transurânicos, depois do urânio, tá? Então, ela ainda se divide nisso. Existem os elementos naturais e os elementos sintéticos. Cada elemento químico, seja ele natural ou sintético, ele vai ter um símbolo, o que vai identificar ele graficamente. O nome de cada elemento químico varia de acordo com o país. Ele varia de acordo com o país, mas os símbolos eles são adotados internacionalmente. Ou seja, em qualquer lugar o símbolo é o mesmo. Qualquer que seja a língua ou qualquer que seja o alfabeto, o símbolo não muda. O nome pode mudar na escrita, mas o símbolo não vai mudar. Então, o oxigênio que tem símbolo O, ele vai ser O em todos os países, mas não necessariamente a escrita deva ser igual em todos os países, tá bom? Cada elemento químico é representado por uma letra em maiúscula, geralmente a que inicia o seu nome de origem. Então, se teve origem grega, se teve origem latina ou outros idiomas, em geral ele é representado pela letra do seu nome inicial em maiúsculo. Então, o hidrogênio, que para a gente é em português, a escrita do nome original é diferente, né? E aí, como é que se padronizou? A primeira letra em maiúsculo é a simbologia, tá? Então, o hidrogênio tem como simbologia um H em maiúsculo. Você não vai escrever com H em minúsculo. Por exemplo, aqui, o potássio. Olhem, potássio, na nossa escrita ele começa com P, mas no nome de origem, ó, completamente diferente. Cálium. Mas independente se ele está nesse país de origem, se ele está no Brasil, né, no caso com a língua portuguesa, se ele está nos Estados Unidos, a simbologia do potássio vai ser K. E o K se deu, né, ao seu nome de origem, que começava com K. O fósforo, por exemplo, para a gente começa com F, mas o nome de origem começa com P, né? E PH dá o som de F. E aí, ó, a inicial, um P em maiúsculo, um P em maiúsculo. Enxofre, para a gente, né, na nossa língua, eles começam com E, mas sua simbologia não é E. Seu nome de origem é sulfur, né? E aí, a inicial do seu nome, um S. Então,
aqui, por exemplo, o carbono, no nome português, é carbono. Seu nome de origem é carbônio. E aí se representa pela primeira letra em maiúsculo do nome de origem. Só que existem outros elementos, como é o cálcio, por exemplo, que o nome de origem também começa com C. E nesse caso, para fazer a distinção, se adiciona uma segunda letra em minúscula, tá? Primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. O sério, o nome de origem, séries. Então a gente representaria com a primeira letra, só que já existia um outro elemento que só é C. Então adicionou-se uma segunda letra em minúscula. O césio começa com C do nome de origem, mas tem uma primeira letra maiúscula, segunda letra vai ficar em minúscula. Ah, mas como toda regra tem uma exceção, observem aqui. O cádmio. O cádmio, na nossa letra, na nossa escrita em português, começa com C. Porém, o nome de origem, na verdade, começa com K. E aí a simbologia obrigatoriamente não seguiu a primeira letra em maiúscula do nome de origem, tá? Então também acontecem essas exceções também quanto à simbologia, tá? Então, obrigatoriamente sempre vai ser a primeira letra em maiúscula do nome de origem? Não, temos aqui uma exceção que é o cádmio. Então, eu trago aqui outros exemplos para vocês, né? Então, assim, eu vou dizer para você aprender a tabela periódica toda? Não, não é obrigado você aprender a tabela periódica toda. Então, ó, antimônio, nome de origem, estíbio, aí começa com S. Cobre, o nome de origem, cuprum, e aí o símbolo, ó, Cu. O ouro, e aí o ouro é muito estranho, né? Porque o ouro, ó, pra gente, é ouro, começa com O. Ó o símbolo, AU. Tipo, não tem nada a ver, mas ó, o nome de origem, áureo, né? Então, adicionou-se a primeira e a segunda letra do nome. Prata também. Prata pra gente não tem nada a ver com a simbologia, né? AG. Mas lá do nome de origem, né, se fez essa organização para que ficasse como AG. Chumbo, que é plumbum, Pb, mercúrio. Olha o mercúrio também, é super diferente, né? Mercúrio, mas a simbologia Hg, mas vem lá do nome de origem, né? Potássio, que nós já vimos, cálio, K, sódio, nátrio, e aí a simbologia Na, tá? Então, sempre que você vê um símbolo em maiúsculo, ele está se referindo a um elemento químico. Se você vê, por exemplo, deixa eu botar bem aqui, ó. Se você vê isso aqui, e se você vê isso aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui representa quantos elementos químicos? Representa quantos elementos químicos essa escrita aí? Um só, porque eu tenho uma letra maiúscula e tenho um minúsculo. Então, eles dois juntos, eles formam um elemento químico. Agora, nessa outra aqui, ó. Dois, por quê? Porque eu tenho um C maiúsculo que representa um e tenho um O que está em maiúsculo, então representa outro elemento. Então, sempre que você vê um maiúsculo com outro maiúsculo, são dois elementos químicos diferentes. Se você vê um maiúsculo com um minúsculo, então eles dois juntos formam um, tá? Então, às vezes tem essa confusão, mas eu acho que tá claro. Gente, então, quando eu tiver o símbolo, ele representa um átomo do elemento químico. Então, quando eu tiver assim, ó, por exemplo, quando eu tiver um átomo de hidrogênio, eu posso também representar por H apenas. Isso significa que eu estou falando de um átomo desse elemento químico. Mas a partir do momento que eu estou falando de dois átomos de hidrogênio, eu já tenho que botar aqui, ó, 2H. 2H. Então, seriam dois átomos do hidrogênio. Se eu coloco 3 átomos de hidrogênio, então eu represento dessa maneira, ó, 3H, onde eu teria 3 átomos isolados. 3 átomos de hidrogênios ali isolados, né?
Só que o que eu quero que vocês entendam, que os átomos, eles se juntam e formam moléculas. Os átomos, existem os átomos isolados, mas a partir do momento que eles se juntam, eles viram moléculas. Então, quando eu mostrar para vocês isso aqui, ó, isso aqui é diferente disso aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho dois átomos, ó, isolados. É como se eu tivesse dois átomos soltos. A partir do momento que eles estão juntos, ele já não é mais átomo isolado, ele é uma molécula, tá? Molécula. Mas é uma molécula que tem dois hidrogênios. Não deixou de ter dois hidrogênios. Mas observem que a organização tem ideias diferentes. Eu botar 2H é diferente do que significa H2. Então, aqui seriam dois átomos isolados, dois átomos de hidrogênios isolados, e aqui é uma molécula que tem dois hidrogênios. O que é um átomo? É aquela unidade que forma matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria é formada por átomo, que é a unidade formadora. Mas a partir do momento que eles se juntam, eles viram moléculas. É a combinação de dois ou mais átomos, do mesmo elemento químico ou de outro elemento químico. Então, se você já vê uma simbologia que está junto, e aí como é que se representa? H2 aqui, ó, o 2 já vem aqui, ó, escrito à direita do H, né, no caso, à direita do símbolo, com uma letra menorzinha. Então, gente, quando os átomos se juntam, eles formam moléculas. E aí isso vai levar às fórmulas moleculares das substâncias. A partir do momento que os átomos se juntam para formar moléculas, cada substância ele vai ter uma fórmula molecular. Ou seja, eu consigo identificar quem são os elementos químicos que participam e quantos desses elementos químicos estão participando. Então, um bem conhecido, por exemplo, a água. Então, a água, simbologicamente, ele é representado por H2O. E o que significa essa informação, professora? Eu já consigo ver que ele envolve dois elementos químicos, que é quem? H representa hidrogênio e o O que representa o oxigênio. Então, a água ela é formada por dois elementos químicos, por duas simbologias, que são hidrogênio e oxigênio. Agora, quando eu falo H2O, de hidrogênio ele tem quantos? Dois hidrogênios. E aqui, quando não tem nada, na química nada é diferente de matemática, que nada lá é zero. Quando não se tem nada é porque significa um, tá? Então, existem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A fórmula da água, que é H2O, é porque ele tem um hidrogênio, é porque ele tem hidrogênio e oxigênio. Aí quando eu falo dois, é porque eu tenho dois hidrogênios. E só falo O é porque só tem um oxigênio. O gás oxigênio, que é utilizado na nossa respiração, a fórmula dele, a fórmula da molécula, porque eu estou vendo ali que tem um númerozinho aqui, então isso quer dizer que eles se juntaram e viraram moléculas, né? Ele só tem um elemento químico, que é o oxigênio. Ele só tem um elemento químico, que é o oxigênio. Mas existem quantos oxigênios na sua combinação? Dois átomos de oxigênio. O gás hidrogênio é H2. H2, ou seja, é uma molécula, porque eu estou vendo que o número está aqui na direita. Então, foram dois átomos de hidrogênio que se juntaram para formar a sua molécula, né? A fórmula molecular, que é H2. O álcool etílico, ele tem fórmula C2H6O. Então, ele tem três elementos químicos aí, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas observem que as quantidades mudam. De carbono, existem dois carbonos, existem 6 átomos de hidrogênio e existe um átomo de oxigênio. Existem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
tá? Então, ele tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio. Tá mudando o quê? Nas quantidades. E aí, para eu saber? Então, é o númerozinho que tá lá pendurado dele, né? Então, C, existem 2 carbonos. H6, existem 6 hidrogênios. E quando não tem nada, significa 1. Então, tem apenas um oxigênio. Alguma dúvida? Não, certo. Gente, e quem faltou a aula de hoje? Olha o que acontece quando a pessoa falta a aula de química, principalmente no modo remoto. Vejam aí, comentem. Preocupante, né? Que é uma pessoa aqui, ó, que dá a faltar aula de química, principalmente a de hoje, né? Água, escrito, 9 quilômetros. 9 quilômetros, 9.000 metros. Aí tem outra ali, simbologia, H2O, 50 metros apenas. Gente, agora sim, ó, coeficiente. Eu falei para vocês que quando tiver átomos juntos, ele já deixou de ser um átomo isolado, ele passou a ser uma molécula. E aí eu também consigo dizer com quantas moléculas eu estou trabalhando com base no coeficiente, que é esse número que em geral fica na frente do símbolo da molécula. Então, quando eu estiver falando de uma molécula de água, que é um H2O ou apenas H2O, quando tiver apenas H2O é porque é 1. Então, eu estou falando de uma combinação de um átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio. Observe que os átomos estão juntos, logo eles não são mais átomos isolados. Eles se juntaram e formaram uma molécula. Agora, quando eu estiver me referindo a 2 moléculas de água, eu vou adicionar o coeficiente 2. Vou adicionar o coeficiente 2. E aí isso me implica dizer que eu estou falando de 2 moléculas de água. Nessas 2 moléculas de água, eu observo que cada uma das moléculas de água tem 2 hidrogênios, né, cada uma, e 2 oxigênios. Quando eu estiver falando, por exemplo, de 5 moléculas de água, então seriam 5 combinações dessas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 combinações. Qual a diferença entre? Aqui são simbologias. E a gente tira informações diferentes dela, tá? Qual a diferença entre 2O, O2, 2O3 e 2O2? O que seria o 2O? O que seria O2? O que seria 2O3? E o que seria 2O2? Vamos lá, gente, ativem aí. O que significa 2O? 2 átomos de oxigênio solto, né? Então, 2 átomos de oxigênio solto. Eu vou desenhar aqui para ficar melhor. Então, seria isso aqui. 2 átomos de oxigênio, ó, soltinho. O que significa O2? Uma molécula. Uma molécula. Então, ele já está dizendo que esses 2 átomos de O estão juntos. Uma molécula de O2. Então, ó, seria essa representação aqui. Certo? O que significa 2O3? 2O3. O que significa 2O3? O 2O3 é porque ele está dizendo que existe uma combinação que tem 3 oxigênios. Ó, seria isso aqui. 1, 2, 3. Porque é uma molécula que juntou 3 átomos de oxigênio. Só que esse grupo aparece 2 vezes, né? São 2 vezes ele, ó. Então, seria 2 vezes essa combinação. E o 2O e o 2O2 é a combinação de 2 átomos de oxigênio juntos, 2 átomos de oxigênio juntos, mas que se repete 2 vezes. Então, seria essa representação aqui. Certo?
Observem que tudo eu falei de oxigênio. Observem que nos 4 exemplos eu falei de oxigênio, mas a escrita me levou a coisas diferentes. No primeiro são átomos isolados. No segundo é apenas uma molécula de O2. Então, quando não tiver número é 1. Então, representa apenas uma. Aqui, ó, já falei no quarto item, né? 2O2, então essa mesma representação, só que 2 vezes. E aqui, ó, seria a combinação de um outro elemento químico, de uma outra molécula, que é o ozônio. Que o ozônio tem 3 oxigênios. E nessa representação, estou dizendo que aparece 2 vezes. Tá bom?